Até onde vai o imposto sobre exportação de petróleo? Você está acompanhando o Curadoria de número 43. Há alguns meses foi instituído um imposto sobre a exportação de petróleo bruto. Teoricamente, seria algo temporário, por medida provisória, mas agora estão falando em prorrogar e, pelo visto, uma boa briga já começou. Primeiramente, vamos voltar alguns meses. Em 11 de março de 2026, os Ministérios da Economia e de Minas e Energia, respectivamente por seus representantes Fernando Haddad e Alexandre Silveira, enviaram uma medida provisória ao presidente Lula com a proposição de impostos de importação sobre petróleo e diesel. Esse imposto colocado sobre a exportação, de petróleo bruto seria de 12% sobre o valor total exportado, e sobre a exportação do diesel rodoviário seria de 50% sobre o valor total exportado. A intenção desse imposto, segundo o que estava colocado ali, não seria necessariamente de arrecadar, mas de desincentivar que esses itens saíssem do país, para que as demandas internas fossem supridas primeiro. Mas calma que nós vamos voltar nesse ponto mais adiante. Pelo lado do petróleo, especificamente, do petróleo bruto, a expectativa de arrecadação era de aproximadamente 15,4 bilhões de reais durante 4 meses. Seria esse período, de 120 dias da medida provisória. Levando em consideração que o petróleo estivesse em $90, que foi a conta que eles fizeram. Já em relação ao diesel, não foi necessariamente colocada uma expectativa de arrecadação, porque a ideia seria mesmo de colocar uma espécie de trava de exportação desse item, porque dessa maneira esse item teria uma oferta maior por aqui e isso manteria os preços domésticos estabilizados. Para além disso, o governo também colocou uma subvenção de 32 centavos por litro de diesel para os produtores e importadores de diesel rodoviário, desde que esses produtores e importadores comprovassem como fariam esse desconto na ponta final. Essa subvenção teria custo máximo de 10 bilhões de reais e duraria até 31 de dezembro de 2026, ou até que esse valor de 10 bilhões de reais fosse alcançado. Aqui é importante um ponto. A parte do diesel nessa medida provisória está condicionada à existência dessa subvenção. Ou seja, se um acabar, o outro acaba necessariamente também. Já sobre o petróleo, os 12% não estavam condicionados a nenhum subsídio e nenhuma cotação do barril de petróleo. Então vamos lá. Choque do petróleo com o caos no Oriente Médio, após as ações militares dos Estados Unidos no Irã, ou guerra, como você preferir chamar, medidas tomadas por aqui com o objetivo de suavizar a oscilação dos preços de petróleo e de seus derivados após a porrada internacional sobre os preços do petróleo, já que o barril de petróleo, que estava circulando em torno de $60, foi rapidamente a $120. Inclusive, é bom lembrar que os Estados Unidos também tomaram medidas por lá. E o Curadoria de número 26, de março de 2026, fala exatamente sobre esse assunto. Vale a pena você revisitar esse episódio. Isto tudo posto, qual a grande novidade que a gente tem em relação a isso? Hoje, na data que esse episódio está sendo gravado, hoje pela manhã, o Valor Econômico trouxe que o governo estaria estudando prorrogar esses tributos de exportação por mais 60 dias, com a justificativa de que a situação não foi encaminhada no Oriente Médio. Haja vista que o preço do petróleo segue sensivelmente acima do que estava anteriormente a esse conflito se iniciar. Isso não é mentira, mas isso esconde uma tecnicidade facilmente rebatível na gestão atual. Não é mentira que o petróleo segue pressionado. Ok, tudo isso, até aí estamos na mesma página. Mas também não é fato desconhecido que ninguém sabe com certeza quando é que as coisas vão retomar a normalidade por lá. E, consequentemente, quando é que os preços de petróleo vão retomar a normalidade. E por normalidade eu digo o que acontecia antes desse salseiro todo no Oriente Médio.
Até o presente momento, o que a gente tem é um memorando de entendimento assinado entre os Estados Unidos e o Irã. Inclusive, memorando esse que a gente destrinchou no episódio do Curadoria de número 37, de junho de 2026. Também vale a pena você voltar e ouvir esse episódio. A tecnicidade rebatível, sabe qual é? Imposto tem função ou de arrecadar, vou falar até devagar para ninguém dizer que isso não foi dito em algum momento futuro, nem governo, nem imprensa, ninguém. Imposto tem a função ou de arrecadar ou de regular mercados. O governo colocou nessa medida provisória que a ideia é mais de arrecadar pelo lado do petróleo, por isso 12%, e mais de regular o mercado pelo lado do diesel, por isso que colocou 50%. Embora o governo diga abertamente que a intenção é apenas de regular o mercado e não de arrecadar. E outro aspecto técnico, o governo pode sempre alegar que essa prioridade, que essa função principal nessa medida provisória é de regulação de mercados. Mas se existe até uma expectativa de arrecadação, e se esse ponto sempre aparece na conversa, quando estamos discutindo sobre isso, é muito difícil bater no aspecto de que seria só para regulação de mercado. Pois bem, é exatamente sobre esse ponto que fala uma decisão da Justiça Federal trazida pelo eixo político na tarde desse mesmo dia que esse episódio está sendo gravado. O juiz Diego Câmara reconheceu que a MP 1340 de 2026, que é essa que nós te contamos logo no início desse episódio, né, enviada em março, ela perdeu essa decisão da Justiça Federal por esse juiz de nome Diego Câmara. Ela reconheceu que essa MP perdeu a eficácia no dia 9 de julho de 2026 após tramitar por 120 dias sem apreciação do Congresso, e que isso, segundo essa decisão, violaria o princípio da separação dos poderes. Com essa medida, o que acontece é que a Justiça Federal suspendeu o imposto de 12% sobre exportação de petróleo bruto. O que acontece agora? Bem, se a gente, primeiramente, é importante dizer que a gente precisa acompanhar as cenas dos próximos capítulos, mas se a gente for levar em conta as últimas vezes em que o governo, nessa gestão do Lula 3, foi, pelo menos em partes, contrariado, dá para imaginar que vão levar essa causa para o STF, para barrar essa decisão, e com chances não desprezíveis, quando você estiver ouvindo ou acompanhando esse episódio, isso já vai ter até sido barrado. Chances não desprezíveis, ninguém está dizendo que é certeza, mas só olhando o retrospecto, como é que várias outras decisões correram durante o período de Lula 3, né, a gestão atual. Por mais que, frisamos, a gente ainda está nesse período de instabilidade que joga, sim, os preços do petróleo e, consequentemente, dos seus derivados para cima, ninguém, vamos repetir aqui, vamos deixar isso bem claro, ninguém sabe quando é que isso vai acabar. Então a ideia de é só renovar por mais 60 dias pode ir sendo empurrada com a barriga por muito mais tempo. É só o governo ir soltando essa ideia e tentando esticar esse período. Esse custo, pessoal, de 12% sobre a exportação de petróleo bruto ou de 50% sobre a exportação de diesel rodoviário, ele não é desprezível, ele afeta o setor. E esse tipo de medida precisa ser minimamente comunicada de maneira mais adequada e não ficar toda essa questão, o governo está sondando esticar esse período, o governo está pensando... Não, senta com o setor e conversa, entendeu? Isso, um custo de 12% por um lado e 50% por outro, não é desprezível, definitivamente não é desprezível, não dá para você rodar, independente do setor produtivo que a gente estiver falando, não dá para você rodar com uma sobretaxação interna de 12%, ou pior ainda, de 50%, por tempo indeterminado, entendeu? Se foi colocado por um determinado período, cumpra-se aquele período, ou se for necessário esticar aquele período, por qualquer que seja a necessidade, seja arrecadação, seja regulação de mercado, seja acordei e tive essa ideia hoje, isso precisa ser comunicado, porque senão você cria um novo salseiro interno de cunho jurídico, é mais ou menos o que a gente está vendo
acontecer e ser criado a partir desse exato momento. E assim, caso isso não seja adequadamente comunicado, porque, de novo, ninguém aqui está dizendo que não há necessidade. De fato, o petróleo continua aí sensivelmente distante do que estava na sua trajetória antes desse salseiro no Oriente Médio ser iniciado. Agora, caso isso não seja adequadamente comunicado por parte do governo para este setor, corre-se o risco de, como aconteceu em tantas outras situações em Lula 3, ficar apenas a pecha de se a minha conta não fechar, é o seu cinto que vai apertar. Isso não é a primeira vez, não é a segunda, não é a 10ª vez. Várias ocasiões se passaram durante esse terceiro mandato do Lula, em que foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, assim, se isso não for adequadamente comunicado, como infelizmente parece ser o caso, isso vai só abrir um imbróglio jurídico. E é, de novo, mais ou menos o que a gente está observando ser iniciado nesse exato momento. Como diz um meme bem famoso na internet, they cannot beat the allegations, quando o assunto é, sim, colocamos mais uma arrecadação. E daí? Esse episódio não é para te dar nenhum breaking news, nenhuma informação, nenhuma atualização que você precisa ouvir de imediato e tudo mais, mas só para te lembrar que as coisas sempre acontecem com um contexto. E pela tônica de cada governo, independente de qualquer que seja o governo, pela tônica de cada governo já dá para a gente antecipar que tipo de coisa vai acontecer. E com base nisso, com base em todo esse contexto, se isso faz sentido ou não. E aí fica para a sua conclusão, você que está acompanhando esse episódio, se isso faz sentido ou não, se o governo está se comunicando bem ou não, e se isso vai dar em problema jurídico ou não. Nossa visão vai dar em problema jurídico e essa briga ainda vai muito longe, principalmente em ano eleitoral. Caio Augusto, diretamente de 27 de agosto de 2026. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de curtir, de compartilhar e de deixar a sua opinião. Até o próximo Curadoria.